Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada, que esse final de ano esteja sendo maravilhoso para vocês. Hoje a gente vai finalizar nossa revista, a gente está na última lição da nossa revista e a gente vai falar sobre o amigo ressurreto. É uma lição muito interessante, é uma lição que mexe muito com a gente. E ela vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Eu acredito que todos aqui já tenham ouvido falar sobre a ressurreição de Jesus. Se você não ouviu ou nunca leu, eu vou deixar aqui embaixo algumas referências e vou mandar junto um vídeo sobre aquelas, tipo, as historinhas que a gente escuta, a gente assiste normalmente nas nossas aulas, né? Sobre histórias bíblicas, né? Então, se você quiser reler ou assistir de novo, fica à vontade pra, pra assistir, né? Ou ler. Hoje a gente vai falar sobre a questão de como que tudo ficou depois que Jesus morreu, né? Eu não sei se você consegue imaginar, mas Jesus ele morreu, ele foi colocado tipo uma tumba, né, com a pedra rolada lá. E eu quero que vocês pensem em como os amigos dele, que eram os discípulos dos seus seguidores, né, que ficaram até o fim com ele, ficaram com essa situação. Tipo, teu melhor amigo morre e você fica como? Tipo, muito chateado, né? E isso aconteceu com os amigos de Jesus. Eles ficaram muito triste mesmo. Imagina, muito triste com a morte de Jesus. E algumas mulheres que seguiam Jesus naquela época também ficaram muito tristes. E elas choraram muito e elas foram colocar no corpo de Jesus, que era um costume naquela época, aromas para colocar no corpo dele. E elas foram num domingo. Jesus morreu numa sexta, mas no sábado os judeus eles não fazem, eles guardam o sábado, então eles não fazem nada no sábado, então eles não puderam fazer isso no sábado, então elas tiveram que ir no domingo, né? E quando elas chegaram no domingo, não tinha, quando elas foram no túmulo, né? A pedra que estava ali na frente, ela estava removida e era uma pedra muito grande. E quando elas entraram no túmulo, elas não encontraram Jesus, elas não encontraram o corpo de Jesus. E quando elas saíram, elas encontraram um anjo que falou bem assim, eu vou até ler para vocês. Elas encontraram dois anjos, perdão. Jesus não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito, né? Essa referência tá em Mateus 16:21, caso alguém queira ler. E eu quero que vocês pensem assim, tipo, essas mulheres foram até aquele túmulo com um coração extremamente triste, um coração doendo porque o Senhor delas tinha morrido. E quando elas chegam lá, elas encontram a pedra removida. Eu acho que elas podem ter imaginado que tinha, tipo, alguém roubou o túmulo de Jesus, alguém fez alguma coisa errada com o túmulo de Jesus. Elas não encontram o corpo de Jesus, elas, tipo, todas as situações, todos os fatores ali são para elas ficarem mais tristes ainda, né? Mas quando elas saem, elas recebem a notícia do anjo que Jesus ele não estava morto, Jesus ele ressuscitou, ele estava vivo, como ele tinha dito. Aí essas mulheres elas vão correndo até onde os discípulos estão e elas falam assim: Jesus ressuscitou, ele não está morto, a gente não encontrou o corpo dele. E daí o que acontece? Pedro e João eles vão correndo até o túmulo para ver isso, né? Para falar, para poder ver, né? O que essas mulheres estavam contando, né? E lá eles ficam contentes por ver que o corpo de Jesus não estava lá e aquilo que as mulheres falaram era verdade, né? Então, tipo, a gente vê primeiro momento, assim, que a ressurreição de Jesus, ela é falada, a ressurreição de Jesus, ela é anunciada pros discípulos, né? E imagina a felicidade deles. E aí, tipo, esse é o primeiro momento que a gente vê sobre a ressurreição. O segundo, ele tá em Lucas 24, 16 ao 53. É um versículo bem longo, uma leitura bem longa, mas é muito boa. E vai falar sobre quando Jesus ele aparece para os seus discípulos. Então, a gente tem o primeiro momento que Jesus ele não aparece para os discípulos, mas
os discípulos eles estão sabendo que houve essa ressurreição, que o corpo de Jesus desapareceu. E aí, tipo, alguns acreditam, outros não, né? E aí tem dois discípulos de Jesus, eles estavam indo em direção a Emaús. E Jesus, eles estavam caminhando, né? E Jesus, ele começa a caminhar junto com eles, né? E nisso eles começam a conversar, a trocar uma ideia, né? Tipo, e eles perguntam por que Jesus pergunta para eles por que eles estão tão tristes. E esses discípulos não reconheceram Jesus. E aí Jesus pergunta, por que você tá tão triste, tipo, né? E daí eles falam, você não tá sabendo que Jesus morreu. Jesus morreu e a gente tá triste por conta disso e tudo mais. E aí Jesus começa a falar sobre, a ensinar a eles sobre tudo aquilo que foi dito pelos profetas sobre a ressurreição do Messias, a respeito, né, do Messias, nosso Salvador. E depois eles chegam em Emaús, esses discípulos chamam Jesus para jantar, para ficar junto com eles, e é só aí que eles percebem que quem tá ali com eles é Jesus, que quem tá ensinando, quem tá falando, quem é aquele homem tão sábio é Jesus, né? E nesse momento que eles percebem, Jesus ele desaparece, tipo, não passa de mágica, ele desaparece. E aí esses discípulos voltam para Jerusalém e contam para os discípulos o que haviam acontecido. E aí esse momento, sim, Jesus ele reaparece para todos os discípulos e ele fala assim: a paz esteja com vocês. Vejam minhas mãos e meus pés. Toquem em mim, sou eu mesmo. Porque porque estão assustados e com tantas dúvidas? Porque daí Jesus ele vai provar para os discípulos que ele não é um fantasma, que ele não é tipo uma assombração, uma coisa assim, sabe? Tipo, para meio que esclarecer todas as dúvidas dos discípulos, né? E aí Jesus ele reaparece para todos os discípulos num terceiro momento, igual a gente estava falando. E nesse terceiro momento, Jesus conversa com eles, ele leva os discípulos para um povoado chamado Betânia. E enquanto Jesus abençoava os discípulos, ele vai subindo assim pro céu, sendo levado, né? Imagina essa cena, tipo, Jesus tá conversando, trocando um papo com você, e aí ele é levado pro céu. E aí os discípulos, eles ficam eles estavam tristes, a gente tem, tipo, no comecinho da história, os discípulos extremamente tristes com a morte de Jesus, e no final a gente tem os discípulos extremamente felizes, porque Jesus não está morto, Jesus, ele venceu a morte, né? O mestre deles não morreu, ele estava vivo, e nisso Jesus deixa uma missão para eles antes de subir pro céu, que essa missão tá lá em Marcos 16:15, eu vou ler para vocês. Marcos 16:15 fala assim: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O que acontece? Essa lição, ela é muito simples, ela é uma lição muito gostosa, mas ela ensina pra gente que a gente precisa entender a importância de anunciar a ressurreição de Jesus, a crer nisso, né? A gente ouve muito sobre a ressurreição de Jesus, a gente canta muito sobre isso também, a gente lê muito, mas a gente tem que ter muito firmado no nosso coração que o nosso Salvador, ele venceu a morte, que a morte não conseguiu derrotar Jesus. Jesus, ele venceu, ele ressuscitou, Jesus, ele tá vivo, e a gente precisa anunciar isso, a gente precisa falar isso para as pessoas, a gente precisa se alegrar nisso, porque essa ressurreição mostra que Jesus, ele é Deus, ele é todo poderoso, ele é maravilhoso e que ele venceu a morte. Então, eu te convido a você se alegrar na ressurreição de Jesus, a anunciar essa ressurreição, a crer que o nosso Salvador, ele ressuscitou dos mortos, que ele tá vivo e que onde ele vai voltar, vai nos buscar, e que você venha não ter dúvidas sobre isso, sabe? Que você venha ser firme nisso, tipo, no que você crê, no que você acredita, e que o seu coração seja firmado na ressurreição, no nosso Senhor, né?
E, e que você se alegre também, que você venha anunciar conforme ele falou, né? O evangelho, a gente fala sobre isso, o evangelho é falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, ele fez algo que ninguém nunca conseguiu fazer, que é ressuscitar. Jesus, ele ressuscitou outras pessoas, mas se ressuscitar, ninguém consegue, só Jesus consegue vencer a morte, porque só Jesus é todo poderoso para isso. Então eu venho convidar você para se alegrar na ressurreição de Jesus, para se alegrar e anunciar isso para seus amigos, para sua família, para seus pais, para todos, que todos saibam que Jesus ressuscitou, que o seu Salvador ele não está morto, que ele está vivo e que ele venceu a morte. Então, vamos orar, né? Vamos orar para que para que nosso coração não tenha nenhuma dúvida disso, né? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por essa lição. Muito obrigada porque o Senhor morreu por nós. Muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso. Que nós íamos nos alegrar na tua ressurreição, que nós íamos anunciar a tua ressurreição e tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Abençoe nosso dia, que o Senhor venha nos guiar, Paizinho. Enche-nos de alegria como os discípulos ficaram alegres ao ver o Senhor vivo, ao ouvir sobre a tua ressurreição, Paizinho, que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor pediu para que nós façamos, Jesus. Abençoe nosso dia, que nós venhamos te buscar cada vez mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Que vocês tenham uma semana abençoada, aproveitem os últimos dias na escola, né, e tudo mais. E a gente se vê na próxima aula, né? Beijão, saudade de vocês.